Seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Eric de Lima, sou chefe de cozinha há 10 anos, estou há 20 anos na área e hoje eu quero contar um pouquinho da minha história e quero trazer ali uma reflexão para você que está começando na cozinha, para você que é cozinheiro, auxiliar de cozinha e tem aquela pressa, né, aquela às vezes urgência assim em querer virar chefe e tudo mais. Então, é, eu quero te dizer como foi essa minha experiência, tá? Eu comecei na cozinha com 18 anos. Eu comecei dentro de uma cozinha de chão de fábrica, assim. Eu era auxiliar de cozinha, fiz os 3 períodos, fiz manhã, tarde, fiz madrugada, cozinhava para peão naquelas bandejas. O pessoal não se servia nem em prato, era naquelas bandejas de inox grande com compartimentos, sabe, igual pratinho de criança, só que dessa lapa, assim, bandeja de ferro pesada. E ali a gente atendia 900 refeições por dia. É, Era uma doideira, assim, era fazer 50 quilos de arroz na caldeira. Quem já trabalhou com caldeira sabe o esforço físico que é, né, para se trabalhar com esse equipamento. E, bom, nessa época eu fiz faculdade, eu tava cheio de gás, cheio de vontade, querendo aprender e tudo mais. De lá eu saí, fui para um hotel de luxo, onde eu trabalhei muitos anos nesse hotel de luxo. E daquele momento que eu saí daquele hotel de luxo, eu tive uma pressa muito grande para crescer e eu acho que isso é normal dentro da profissão, né? Vai passando os anos, você vai vendo que o seu chefe talvez não tenha uma rotina tão dura, pelo menos não a nível físico, né? Depois você descobre que a rotina é dura a nível psicológico, que pode ser muito pior, tá? Deixa eu arrumar um pouquinho melhor aqui minha câmera. Então, o que aconteceu? Eu decidi sair do hotel de luxo para ir para um hotel de porte médio, né? Então saí de um hotel 6 estrelas para ir para um hotel 3, 4 estrelas, com cargo maior. Na época eu era segundo cozinheiro e eu estava indo para esse hotel como primeiro cozinheiro. E acima do primeiro cozinheiro já era o chefe, porque a estrutura era muito menorzinha, assim, né? E aí eu olhei, na época, eu lembro que eu olhei e eu falei assim, cara, pra mim tá tudo bem. Porque hoje eu ganho, sei lá, acho que era dois e pouco. Se eu saio com um cargo maior, num hotel de porte menor, o financeiro vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Então eu tô de segundo cozinheiro com, sei lá, 2.300. Vou como primeiro cozinheiro, salário 2.500. Isso na época, tá? Isso foi 2011, faz tempo. E aí eu saí de lá, desse hotel, e aí eu encarei a realidade da maioria dos hotéis, né? Na verdade, o hotel que eu tava era um hotel boutique, era um hotel onde cada cozinheiro fazia somente aquela função, né? Claro que você rodava pelas praças, mas aí eu saí disso, que era uma coisa muito específica, onde se você era cozinheiro da carne, você só mexia com carne, as guarnições e os molhos dela, você não mexia com peixe, você não mexia com massa, você não mexia com nada. E aí eu saí pro hotel padrão que a gente encontra por aí, né? E nessa brincadeira, em hotéis com estrutura menor, que não são tão bem estruturados, todo mundo faz tudo. Então você fazia o buffet, coisa que eu não fazia antes. Você limpava e organizava a câmara, coisa que eu não fazia antes. Você fazia a sobremesa, mas você também soltava a carne, mas você também soltava o peixe e fazia o evento e era tudo junto, tudo a mesma coisa. Tanto é que eu costumo falar que se você está começando agora, entenda que hotel, para quem está começando, pode ser uma das melhores experiências que você vai ter se você quer aprender bastante, se você quer aprender
uma gama um leque muito amplo de serviços dentro da cozinha, um hotel ele pode ser uma escola incrível para você. Né? Então, se você está num restaurante, se você cuida do garde-manger, você vai cuidar só do garde-manger todo santo dia. Até um dia que você rodar a praça, né? Você ir para outra praça. Para quem não sabe, garde-manger é a praça da salada das entradas, né? E você fica estacionado naquilo muito tempo, só que a vantagem disso é que como você faz todo dia a mesma coisa, o seu serviço sai cada vez mais perfeito. Já em hotel, você tem as coisas que são rotinas, né? Cada dia, todo dia a mesma coisa, mas você tem muitas coisas que tiram você da rotina. Então você vai ter coffee break, você vai ter coquetel, você vai ter um monte de outras coisas. Vai ter dia que vai ter buffet, vai ter dia que não, vai ter dia que é só à la carte, vai ter dia que do nada vai aparecer um evento, uma mesa X com um cardápio fechado para tantas pessoas. Então o hotel costuma ser uma caixinha de surpresas, sabe? E nisso você aprende vários pontos de venda, né? Então você vai trabalhar com um cardápio que é mais voltado para o bar, se você estiver na cozinha do bar. Você vai trabalhar, às vezes um hotel tem uma estrutura grande de, de buffet, aí tem a cozinha só do buffet. Aí tem a cozinha só do Kids, né? Se você tá no resort e tudo mais. Mas enfim. Perdão. E aí eu saí do hotel de luxo, fui pro hotel de padrão médio, hotel pequeno também. Fiquei lá 1 ano e pouco. E aí surgiu a oportunidade de ir pro litoral, onde eu também seria o primeiro cozinheiro. Mas aí voltaria para um hotel de luxo. E eu acreditava que seria uma boa ideia. Eu ainda estava naquela ambição de preciso arranjar um jeito de crescer rápido. Fiquei um tempo nesse outro hotel de luxo, depois fui para o restaurante. E depois que eu fui para o restaurante, para um restaurante italiano que era de alto padrão na cidade que eu estava. E aí, um dia um amigo meu me ligou e falou: Eric, tem uma oportunidade para ser chefe num hotel tal, lá no interior. Tá afim? E na época, uma ex minha tinha família lá, então seria conveniente para lá. E aí eu falei: puta, fechou. Fiz a entrevista, passei, fiz a mudança correndo. E aí é o ponto do vídeo que eu queria chegar. Eu tinha 28 anos. Comecei com 18 e aí 28 anos eu estava na minha primeira chefia e eu achei que todos os meus problemas estariam resolvidos. E normalmente é o que as pessoas que são cozinheiros acham, né? Que tipo, pô, eu virando chefe, meu salário vai dobrar ou triplicar. Então eu tô feito. Só que existem algumas armadilhas nisso, né? Então você tem a armadilha de que você vai trabalhar talvez o dobro, né, do tempo. Você vai ter que lidar com um desaforo de funcionários que eu tive que lidar durante muito tempo. E isso foi me matando, porque eu era uma das pessoas mais novas lá. E eu chefiava todo mundo. Tinha gente que só dentro daquele hotel tinha mais tempo de cozinha dentro daquele hotel, tinha mais tempo do que eu tinha de carreira, né? E aí, assim, eu sofri bastante, tá? E pra você ter uma ideia, eu trabalhei 1 ano e meio nesse lugar. Tinha dias que era tanto abuso, né, dos funcionários, assim, de fazer alguma coisa, você olhasse e falasse assim: mano, eu não acredito que esse cara teve a audácia de fazer uma coisa dessa, né? E era tanta coisinha, que tinha dia que, sei lá, eram 9 da noite, aí acabou um determinado produto, eu tinha que entrar no estoque. Aí eu tinha que ligar pro estoquista para ele atender, para ele autorizar.
Eu pegar a chave na recepção, pra descer até o estoque, pra abrir o estoque, pra pegar alguma coisa. E ali eu olhava e eu falava, cara, eu acho que o momento de eu chorar é agora. Então eu deveria estar chorando agora, porque eu tô muito infeliz, mas muito. Porque diariamente eram pessoas te desafiando, pessoas testando sua paciência, metendo louco, metendo 2, 3 dias de atestado e voltando do atestado com aquele sorriso de deboche, falando, não tava bem, se vira, né? Foram muitos dias onde eu ia fazer uma rotina, né, um horário normal ali, né, de 8 horas de trabalho e de repente tinha que estender para 16. Já teve vezes que eu fiquei mais de 24 horas dentro ali do hotel porque entrei muito cedo, aí aconteceu a merda de manhã, aí depois aconteceu mais merda à tarde, de repente na madrugada ninguém apareceu e eu tive que ser o cara que ia dobrar, triplicar a jornada para fazer café da manhã, porque não tinha ninguém naquele santo lugar que me atendesse para falar assim, olha, você consegue vir hoje porque enfim, o fulano da madrugada não apareceu, você consegue vir, eu te dou uma folga lá no outro dia. Não tinha ninguém. E se eu movimentasse mais a escala, ia cagar mais a escala, e aí às vezes eu tinha que triplicar a jornada. E cara, eu vou te falar que assim, abrindo meu coração para vocês, eu nunca fui tão infeliz na minha vida quanto na primeira chefia. Talvez nunca não, porque já teve muitos momentos de infelicidade, mas assim, era pessoas me ligando durante a madrugada, na época eu tinha telefone de linha, né? Telefone de linha em casa, e às vezes o telefone ligava de madrugada, às vezes eram os caras da recepção falando, ó, chefe, então, o cozinheiro tá caído aqui no chão, bêbado, só tem ele e temos 300 café da manhã para começar daqui 3 horas. E aí você liga para um, para outro, ninguém atende, aí você tem que pegar o carro na madrugada, no ódio, com sangue fervendo. Então, cara, teve muitos momentos assim que foi a pior experiência da minha vida. E eu como chefia, eu olhava para aquilo tudo e eu falava, cara, eu não quero mais isso pra mim não. Eu quero voltar a ser cozinheiro. Eu era feliz e não sabia. E depois, ao longo do tempo, só um minuto, Will. Você precisa falar rápido? Manda ver. Voltando, eu tive que pausar aqui porque o cozinheiro me chamou pra ver um ossobuco que não tava legal ainda. A gente deixou ele cozinhando a madrugada inteira em baixa temperatura, mas ele ainda precisava de um pouco mais de tempo. Então, vamos lá. Cara, eu até me perdi onde eu tava. O que acontece? Me tornar chefe antes dos 30 foi uma coisa muito complicada, assim. Tipo, aquilo que eu achei que seria uma bênção, né? Ter alcançado o cargo mais alto, né? Antes dos 30, se tornou um pesadelo na minha vida. Então, eu olhava pra cara da minha ex, né, na época, e eu olhava e falava assim, mano, eu vou ter que ir. E eu falava assim, chorando, né? Tipo, pô, aconteceu um monte de merda, fulano faltou, se fulano faltou, eu vou ter que ir. Pô, mas hoje era sua folga. Eu sei, mas vou ter que ir. E cara, isso foram muitas vezes, isso foi durante muito tempo. Aí você refaz a equipe, aí passa um mês ou dois, aí um sai fora, o outro começa a meter atestado,
aí o outro que já era bom já não tá mais tão bom assim. Então é muito desgastante, sabe? As pessoas acham que se tornando chefe a vida vai estar resolvida, ou você vai começar a aparecer em programa de TV e vai começar a poder postar foto com o braço cruzado assim e vai aparecer na revista ou sei lá que porra. Mas os primeiros anos de chefia são ingratos, assim, é muita ingratidão, assim, e não é isso, né, é um relato, né, da minha vida, mas assim, não é só comigo que aconteceu isso. A imagem tá embaçada. Ai, estranho. Isso não foi só comigo que aconteceu, eu vejo muita reclamação de amigos meus, perdão, que se tornaram chefe na mesma época, mais ou menos assim. E cara, teve um monte de gente que deu o passo pra trás, assim, que falou, não, isso não é vida pra mim. E hoje tá como cozinheiro e prefere assim. Ao longo desses últimos anos aqui nessa estrutura que eu tô, nesse hotel que eu tô, tem muita gente que eu conheci que já chefiou, que já trabalhou com nomes assim importantíssimos na gastronomia brasileira, assim, e pessoas que tiveram cargo alto, né, ou já lideraram várias casas e tudo mais. E essas pessoas olham pra mim e falam, não é pra mim. E quando as pessoas falam não é pra mim, não é porque hoje eu estou no cargo de chefe, né? Porque chefe é um cargo, todo mundo é cozinheiro, vai ser cozinheiro pra sempre. A profissão é cozinha, né? É cozinheiro, chefe é o cargo. Hoje eu estar na posição de chefe não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, mas quer dizer que eu aprendi a lidar melhor com questões administrativas, questões de liderança, de coordenar a equipe. Então, nesse sentido, eu me adaptei ao que é o cargo, tá? É isso que é importante frisar, né? Então, assim, e aí eu queria, né, obviamente, com tudo isso, com todo esse relato, te contar, chegar numa moral da história para que você saia daqui desse vídeo com um pensamento, uma reflexão, tá? Se você hoje tem seus 20 e poucos anos, cara, não tá na época de você ser chefe. Não tá. Não vai galgar cargo alto, não vai tentar conseguir uma chefia o mais rápido possível, não vai ficar pulando de galho em galho, de restaurante em restaurante, tipo, eu tô 6 meses nesse restaurante, ninguém me promoveu, eu vou pro próximo. Não faça isso, tá? Porque o problema em se tornar chefe não é o problema de saber coordenar, de saber fazer uma ficha técnica. O problema não é esse, né? Não são só esses os problemas, mas diz muito com relação à maturidade de como você vai tratar as pessoas ao seu redor. E por mais que você se torne chefe aos 20 e pouco, aos 40 e pouco, ainda existe um tempo de maturação dentro desse cargo. E é isso que é importante você entender. Então, assim, é importante você ter experiências em muitos restaurantes, em muitos lugares, com serviços diferentes, para quando você tiver a oportunidade de liderar, você saber o que você está fazendo, né? E eu vou dar um exemplo. Eu nunca trabalhei com buffet de casamento. E quando foi a primeira vez para eu trabalhar com casamentos, eu já estava no cargo de chefia. E para mim foi complicado, né? Porque eu não tinha tido essa experiência como cozinheiro. Então eu olhei e falei assim, puta, mas será que eu tô fazendo certo?
porque é isso, né? Você tem que ter chão de cozinha. Então, assim, moral da história, não tenha pressa para se tornar. Você tem que acumular experiências, acumular experiências, acumular experiências. Porque se você acumula poucas experiências, quando você se torna chefe, é o momento de você pegar essas experiências todas acumuladas e você trazer para aquela sua nova realidade. Se você tem pouco aqui, não tem como você agregar muito aqui. Entendeu? Fica vago. Isso daqui, essa coisa aqui que é o novo cargo, que é a chefia, absorve muito rápido as coisas daqui da época de cozinheiro e depois é isso, entendeu? Depois você vai ter que caçar coisa, tirar coelho do buraco, da cartola, para poder fazer alguma coisa que realmente faz bem, que realmente faz sentido. Então você vai estar muito engessado. Se você tem só experiência em restaurante, você não vai conseguir assumir a cozinha de um hotel. Você pode conseguir, mas eu vou te falar, vai ser muito difícil, muito, muito. Por quê? Porque são serviços diferentes. E a mesma coisa pro contrário, né? Eu conheço muitos cozinheiros de hotel que nunca foram pro restaurante. Então, quando um cozinheiro de hotel não pode direto assumir uma cozinha de um restaurante, ele tem que entender como que funciona, a logística é diferente. Ah, mas é soltar prato, é à la carte. Eu sei soltar prato, eu sei fazer à la carte. Mas não é só isso. Restaurantes também têm ações, tem catering, tem às vezes confrarias que acontecem dentro do restaurante, eventos. Só que é diferente. O volume de pratos que sai num restaurante é muito diferente do volume de pratos que sai num hotel. Então você precisa ter experiência nos dois, você precisa ter experiência em tudo, tá? Ah, nunca trabalhei com buffet, mas eu acho que eu me viro. Cara, você tem que se virar como cozinheiro. Então, eu vou assumir um buffet de um lugar super legal, não sei o que lá. Você tem experiência com isso? Não tem. Então, você precisa ter. E tudo isso você vai construir naquele chão da cozinha, nos cargos básicos, né? Como auxiliar, como cozinheiro. Então, isso que é o importante, tá? Então, não tenha pressa. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Só mais uma coisa. Não tenha pressa, que eu acho que é importante para a gente concluir. Porque o que acontece? Às vezes, a sua ambição vai falar mais alto do que o seu eu, do que o que você está preparado. Então, às vezes, você tem a ambição de ter um salário maior, que vai ser talvez o dobro ou o triplo do que um cozinheiro ganha, só que a tua ambição vai ser muito grande para o que você tem de experiência, né? E o que você tem de experiência vai comprometer essa tua ambição. E aí você vai ver um lado e o outro e talvez não vai valer a pena. Então por isso que é importante você ter a base, ter o chão de cozinha e só assumir quando você estiver pronto. Antes dos 30 não pense em assumir não. Que eu vou te falar que eu passei muita vergonha, vexame, humilhação, e raiva e ódio e tudo mais, tá? Então esse é um conselho que eu dou pra vocês. E eu espero que tenha feito sentido pra você esse vídeo. Se fez sentido, deixa seu like, né? Curte, compartilha com a brigada. E é isso. Até mais. Valeu!